Você sabia que cerca de 100 mil baianos se afastam do trabalho por causa de doenças ligadas ao estresse? Os médicos alertam que o estresse, tem um impacto direto na saúde e pode provocar doenças. Então, se você está cansado, sob pressão, é bom ficar atento e procurar ajuda. A gente fala sobre isso agora com a doutora Fabiana Neri, que é psiquiatra, está aqui comigo. Bom dia, doutora, tudo bem? Então, o que é que causa esse estresse, né? Por que a pessoa chega a uma situação de pressão, de estresse e até desenvolver outras doenças, outros problemas? Bom dia, Maíra. Eu acho que é importante a gente começar colocando o estresse, que ele pode ser uma coisa ruim, mas ele também pode ser uma coisa boa. O estresse é um mecanismo que o nosso organismo tem de reagir a alguma situação adversa. Então, é assim que a gente consegue sobrepor os desafios, ultrapassar os obstáculos da vida. Então, o estresse pode ser uma coisa boa também, tá? Mas considerando o estresse crônico, considerando um estresse agudo, ele pode ser prejudicial e ser relacionado a algumas doenças, como ansiedade, depressão, e essas doenças podem realmente afetar o trabalho, afetar a produtividade da pessoa. Agora, como é que começa esse processo, né, do estresse? Porque tem alguns profissionais que não se estressam, sofrem as mesmas pressões, encaram de uma forma diferente e outros acabam, de fato, adoecendo. Então, como saber dosar também e evitar que isso cause um impacto tão forte na saúde? Você falou uma coisa super interessante. Por que nem todo mundo que sofre o mesmo evento sofre estresse? Essa pergunta é super oportuna. Por quê? As pessoas são diferentes, elas têm características de personalidade diferentes e elas conseguem lidar com as situações de estresse de maneira diferente. Isso é que ocasiona a pessoa desenvolver algum tipo de alteração ou não. Por exemplo, as pessoas reagem de maneiras completamente diferentes a estressores. A morte de um parente, uma situação difícil no trabalho, uma situação de mudança, nova chefia, nova sobrecarga de trabalho, diferente horário de exercício, de atividade, então tudo isso pode influenciar. E outras questões, a maneira como a pessoa tem uma válvula ou não de escape, faz esporte, tem uma família adequada, tem atividades de lazer, então tudo isso conflui para que a pessoa desenvolva ou não algum tipo de estresse agudo ou crônico, que é o grande problema da sociedade moderna. Não é um evento específico onde a pessoa tem uma reação de taquicardia, né, que é coração acelerado, uma situação de suor, de ficar nervoso, de ficar tenso, tremendo, não. O grande problema que a gente enfrenta hoje, principalmente relacionado às atividades de trabalho, se chama estresse crônico, que são o acúmulo de situações estressantes ao longo do dia e ao longo de vários dias por um período prolongado. Agora, quais são os problemas assim, mais comuns? Seria gastrite ou enxaqueca? O que é que se observa relacionado a essa questão de estresse no trabalho? A gente pode dividir em efeitos físicos e psicológicos. Efeitos físicos, como você mesmo falou, dor de cabeça, problemas gastrointestinais como gastrite, dor de estômago, cansaço, fadiga, falta de ânimo. Em relação às questões psicológicas, a gente pode pensar em insônia, desânimo, ansiedade, falta de disposição para algumas atividades, tristeza, vontade de ficar em casa, de não fazer nenhum tipo de atividade. Então, a gente poderia dividir nessas duas faces. Então, interessante mesmo que a pessoa procure, então, logo uma ajuda, um atendimento médico. Seria o ideal, então, um psicólogo, um psiquiatra, para tratar essas questões? A questão sempre está relacionada ao tipo de prejuízo. Se a pessoa começa a notar que eu não estou bem, eu estou diferente, eu já não consigo fazer as coisas como antes, eu já me sinto cansado o tempo todo, eu já não tenho a mesma disposição para atividades do trabalho, de casa ou de lazer, é hora de procurar algum tipo de ajuda de avaliação e, nesse caso, o médico psiquiatra ou o psicólogo estariam indicados. Ok, doutora, muito obrigada pela participação, obrigada também pelas informações. Obrigada a você, Maíra. Obrigada a todos.